Você é cristão e sente dúvidas sobre essa situação onde Israel está? Vê outros cristãos defendendo o Estado de Israel como se fosse uma obrigação espiritual, mas sente que tem algo errado nisso tudo? Bem, você não está sozinho. E hoje a gente vai estudar um pouco mais a fundo a palavra para entender o que Deus realmente diz sobre Israel e como muitos estão apoiando uma causa política com o nome de Deus, indo contra tudo aquilo que o próprio Deus ensinou. Esses dias atrás, eu ouvi uma frase que resume bem a confusão que está acontecendo atualmente com os cristãos. E a frase é o seguinte: o Estado de Israel é recente e foi criado para afirmar uma ideia que já existia, e não o contrário. Muitas pessoas pensam que o atual país, Israel, é o cumprimento direto das promessas bíblicas, mas a Bíblia mostra que as promessas de Deus sempre dependeram de aliança, de fé e de obediência, não só de território ou etnia. E sim, existem profecias sobre o retorno do povo de Israel à terra, mas também Deus repreendia Israel constantemente pela rebeldia. No Novo Testamento, Jesus revela que o povo de Deus agora é formado por todos os que creem nele, judeus e gentios. Tem um conjunto de versículos que mostra muito bem isso. São 3 versículos: Romanos 9, versículo 6, Gálatas 3, versículo 29 e João 10, versículo 16. Em Romanos diz: nem todos os descendentes de Israel são Israel. Em Gálatas diz: se sois de Cristo, sois descendência de Abraão. E em João diz: tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. A mim convém conduzi-las. Jesus reuniu um povo, um novo povo, a igreja, todos os que creem nele, em todo o mundo. Israel foi escolhida por Deus, mas também foi corrigida por ele. Israel foi sim o povo escolhido. Deus os separou para que fossem santos e luz para as nações. Como lá em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 6 está escrito: porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhes fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Durante muitos séculos, Israel era o único povo que reconhecia o Deus verdadeiro, enquanto as outras nações adoravam ídolos e se entregavam à idolatria. Como lá em Samuel, capítulo 17, versículo 46, está escrito: vós me adoreis neste monte, e todos os povos da terra saberão que há um Deus em Israel. E isso tornava perfeitos. Eles caíram, e caíram muito. Israel caiu repetidamente em rebeldia. O próprio Deus chama Israel de rebelde, desobediente e teimoso. Veja lá em Ezequiel, capítulo 2, versículo 3, onde está escrito: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, a nação rebelde, que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais se revoltaram contra mim até este mesmo dia. Também em Isaías, capítulo 1, versículo 4, está escrito: ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores. Deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Como também está escrito em Isaías, capítulo 29, versículo 13, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Israel idolatrava outros deuses, quebrava alianças e muitas vezes perseguia os próprios profetas enviados por Deus, e isso não mudou com o tempo. Jesus, por exemplo, veio para os judeus, mas foi rejeitado por eles, como lá em João, capítulo 1, versículo 11 está escrito: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Jesus não foi morto apenas pelos romanos, mas também pelos próprios líderes judeus da época, que preferiram libertar um criminoso, Barrabás, do que aceitar o Filho de Deus. Vemos lá em Lucas, capítulo 23, versículo 21, que o povo clamava a crucificação de Jesus, dizendo: crucifica-o, crucificam. Jesus chorou por Jerusalém e profetizou a sua queda. Como ouvimos lá em Mateus, capítulo 23, versículo 37, está escrito: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta seus pintinhos debaixo das suas asas, e tu não quisestes. Ou em Lucas, capítulo 19, do versículo 43 ao 44, dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão, e não deixarão em ti pedra sobre pedra. Idolatrar Israel é ir contra o Evangelho. Apoiar Israel sem discernimento espiritual, como se toda a ação deles fosse automaticamente correta, é idolatria nacionalista. Em Êxodo, capítulo 20, versículo 4, está escrito: não fará para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus. O Israel atual é um estado político,
majoritariamente secular. Muitos judeus rejeitam Jesus até hoje, zombam do Novo Testamento e perseguem cristãos em certas regiões. Você acha que Deus está automaticamente do lado deles só por serem judeus? Deus está do lado da verdade, da justiça e da misericórdia. Mas e se foi isso, o que Deus espera de nós afinal? O que Deus espera de nós cristãos? Bom, está escrito: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Ou então, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou, o meu reino não é deste mundo. Deus não quer que tomemos lados políticos, mas que levemos o evangelho a todos, inclusive judeus e palestinos, sem parcialidade. Mas e as promessas que Deus fez a Israel? E sim, Deus fez promessas a Israel, mas também estabeleceu condições firmes. Como está escrito: se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha prioridade peculiar dentre todos os povos. Ou até está escrito em outro trecho: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada. Muitos se esquecem da aliança condicional: bênçãos pela obediência, maldição pela desobediência. E aí você tem que ler Deuteronômio capítulo 28 inteiro para entender tudo isso perfeitamente. O que muita gente não entende é que Israel não é mais só aquele país, Israel não é só mais aquele povo, Israel é todas as pessoas que acreditam em Cristo Jesus. Como está escrito em Romanos, capítulo 9, versículo 6, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Ou escrito em Gálatas, capítulo 3, versículo 29, se sois de Cristo, então sois descendências de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Quando todos nós acreditamos em Cristo, não há uma separação de etnia, de país, de política, não existe isso. Porque lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 28, está escrito: não há judeu nem grego, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. O plano de Deus, sim, continua com Israel, mas agora, através da fé em Jesus Cristo, todos nós somos Israel. Porque quem crê em Cristo é enxertado na oliveira, como está escrito em Romanos capítulo 11, versículo 17. Mas se alguns dos ramos forem quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado no lugar deles, a questão é que não há salvação fora de Cristo, nem mesmo para os judeus. E a questão é: como eu devo agir então? Como eu faço o que Deus quer? A questão é: ore por todos, por Israel, por palestinos, pelas crianças inocentes de ambos os lados. Ore pela paz, não pela vitória de um exército, mas pela conversão dos corações. Ore para que os cristãos não se percam em ideologias disfarçadas de fé. A conclusão no final disso tudo é que, se você está se perguntando: será que estou indo contra Deus por não apoiar Israel? Talvez seja melhor você se perguntar da exata forma: será que estou indo contra Deus por apoiar algo sem discernimento?